Você já parou para pensar nos elementos necessários para que os sistemas de saúde funcionem? As respostas mais óbvias seriam médicos, ambulâncias, hospitais, modernos equipamentos e medicamentos. Apesar de serem fundamentais para o bom funcionamento dos sistemas de saúde, em nada serviriam estes elementos caso não estivessem propriamente direcionados para uma utilização racional. Por exemplo, de que adiantariam muitos médicos pediatras em uma comunidade onde predomina a população idosa? Para ordenar questões desse tipo, se faz necessário o conhecimento do perfil da realidade com a qual vai se trabalhar. Isto pode ser obtido através de informações como número de nascidos vivos, número de consultas médicas por habitantes e muitos outros. Você já se perguntou como essas informações são coletadas e processadas? A resposta está nos sistemas de informação. Da sua rotina diária, quanto tempo você gasta preenchendo fichas, formulários, documentos? Normalmente a gente passa metade do tempo de que faz ambulatório. Se você fizer 2, 3 horas de ambulatório, você passa 1h30, às vezes até 2 preenchendo papéis em relação tanto à internação quanto a pedido de exames. Como auxiliar de enfermagem, perco uma boa parte do meu tempo preenchendo formulário. Em média, 7 minutos a gente gasta para preencher todos os documentos necessários por consulta. As atividades de registro, elas acontecem, na verdade, concomitantemente com as atividades desenvolvidas dentro de uma unidade de saúde, né? Bom, isso varia de acordo com o paciente que é atendido, mas de um modo geral o tempo gasto é grande, sim. A gente demanda um tempo para consulta e um tempo, às vezes, até maior do que foi utilizado na consulta para o preenchimento de papéis, formulários e prontuários. Cerca de 25% do tempo. Assim, de uma consulta, eu acho que um terço da consulta é só preenchendo papelada. Você acha que poderia utilizar melhor o seu tempo da sua rotina diária se preenchesse menos documentos? O tempo que a gente utiliza para os documentos, não que não sejam importantes, mas o tempo que a gente utiliza poderia ser utilizado para atenção ao paciente de uma maneira maior, uma maior intensidade de cuidados, eu acho. Com certeza, mas daí entra a questão de tu ter um auxílio, por exemplo, o uso de computação, o teu pessoal ser capacitado para preencher essas fichas, que também isso agiliza o funcionamento, né? Tu não seria tão solicitado para acompanhar se os dados estão sendo colocados corretamente ou não. Com certeza a gente poderia dar mais atenção à comunidade. A diminuição dos papéis a serem preenchidos iria agilizar mais a parte ambulatorial e até mesmo a parte de internação, uma vez que você poderia dedicar mais tempo à atividade com o próprio paciente. Muitas vezes a gente acaba diminuindo o tempo de atendimento ao paciente ou a explicação de alguns detalhes, porque a rotina de papéis é muito grande. Talvez sim, mas o problema é que é necessário preencher tudo isso para ter um cadastro completo e também para fazer um embasamento perante a lei, para a nossa própria defesa. Se fosse computadorizado, talvez fosse mais rápido e melhor para fazer. Não, eu acho que o tempo aí não é tão importante quanto a qualidade do atendimento no preenchimento, exatamente para obter os dados, que é o que eu vou precisar para a avaliação do paciente futuro. Você acha importante o preenchimento desses documentos e por quê? Tem que ser preenchida, mas de uma maneira assim que a gente otimize o tempo. E que se tivesse sistema informatizado, seria muito mais fácil. Se você vai fazer um pedido de exame, eu acho que é de vital importância você preencher com detalhes os sintomas, o que você está procurando, a fim de que o outro médico ou outro profissional que vai executar o exame possa saber qual a sua hipótese, no que você estava pensando quando pediu aquele exame. É bastante importante para dados do município e para o município receber a verba que vem do Estado para a saúde pública. Com certeza, o levantamento de dados, o diagnóstico que nos é oferecido para tu fazer todo o teu planejamento estrategicamente pensado para tu atingir realmente a necessidade e a realidade da tua comunidade. E se eu não preencher, eu não vou ter informação válida para caso o paciente acompanhe por longos anos, eu não vou saber qual era o dado que já existia se ele não tiver anotado. Então, ele tem que ter o preenchimento correto do que a gente chama de protocolos para poder ter os dados de pesquisa se for necessário para o futuro. Com certeza é importante. Não só para constar os dados que têm relevância na conduta do caso, como para fins estatísticos também é muito importante que esses dados estejam bem assinalados. É importante, porque a gente tem que registrar todos os nossos procedimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho também, assim, muito papel para a gente preencher.
O SIM foi desenvolvido e implantado no Brasil em 1975 pelo Ministério da Saúde, envolvendo alguns estudos que já coletavam essas informações e todos os municípios de capital. A implantação do SIM foi fundamental para a criação de um sistema de vigilância epidemiológica para o país. Os formulários de declaração de óbito são os instrumentos de coleta do SIM. São pré-numerados, impressos em 3 vias e são distribuídos pelas secretarias estaduais de saúde a todos os estabelecimentos de saúde que, através de um médico, possam atestar o óbito. O modelo de declaração de óbito é o mesmo em todo o território nacional. O estabelecimento de saúde responsável deve preencher a declaração de óbito em 3 vias. A primeira via deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde e as outras 2 vias devem ser entregues à família para que sejam registrados em cartório. Este, por sua vez, arquiva a segunda via e preenche os campos de sua responsabilidade na terceira via, que a seguir é encaminhada à Secretaria de Saúde para que, juntamente com a primeira via, sejam digitadas, codificando as informações. É importante lembrar como o médico deve agir com a declaração de óbito. É preciso enfatizar o seguinte, que nunca um profissional médico, já que ele é o responsável pelo preenchimento e a declaração do óbito, de ele deixar um atestado em branco ou entregar um atestado em branco. Como também ele não deve deixar um atestado previamente assinado, né? E nunca deixar de dar atestado sem evidenciar ou sem pelo menos fazer um exame, no caso se ele não for o médico assistente ou se ele vai dar um atestado, o exame da causa mortis, porque o que se vê frequentemente nos atestados incorretamente preenchidos é exatamente chavões que se utilizam para poder definir a causa da morte. Exemplo, parada cardiorrespiratória, parada cardíaca. Quer dizer, esses chavões é muito frequente encontrar em atestado de óbito, na qual eles não estão definindo a causa básica, não é a parada cardíaca. O que levou à parada cardíaca deve ter sido uma doença prévia, anterior, que levou à parada cardíaca. A parada cardíaca é o evento final, mas não é a causa básica. Então é um atestado de óbito erroneamente preenchido e acaba gerando informações imprecisas com relação ao subsistema de informação epidemiológica de mortalidade. E nós sabemos que a causa morte, ou a causa básica da morte, é aquela doença ou lesão que iniciou sucessivamente uma série de eventos que levaram à morte do paciente. Então essa causa mortis, é a causa básica, é que tem que ser informada corretamente. Porque às vezes o médico acaba colocando numa linha do atestado de óbito, erroneamente, outras causas que não a causa básica e acaba distorcendo o diagnóstico final. O SINASC começou a ser pensado ainda na década de 70, juntamente com o SIM. Entretanto, foi oficialmente implantado no Brasil em 1990. O objetivo do SINASC era de fornecer informações epidemiológicas com relação à mãe e o bebê e complementar o único registro de nascimento que havia no Brasil, o Registro Civil em Cartório. Esse sistema tem seu formulário de entrada de dados padrão, a DNV, Declaração Nascido Vivo, cuja emissão é competência exclusiva do Ministério da Saúde e deveria ser preenchido a todos os nascidos vivos no país. A declaração de nascido vivo é preenchida em 3 vias. A primeira via é encaminhada à Secretaria de Saúde, que codifica e analisa as informações. A segunda é entregue à família para que seja registrada em cartório. E a terceira via é entregue à família para que esta arquive no estabelecimento de saúde que acompanhará o desenvolvimento da criança. Da mesma maneira que o SIM, este fluxo de documentos pode variar dependendo da localidade. Bom, o sistema de nascidos vivos, o SINASC, ele tem sido largamente utilizado para você planejar ações de saúde. E as informações que constam lá, como por exemplo a questão do peso da criança, se ela nasceu prematura, são informações importantes para você estimar quantas crianças estão sob o risco de morrer ou de poder sobreviver com saúde. As informações relativas à idade da mãe, as características da mãe, que também são